Olá, eu sou o Luiz, este é o canal Mundo Livro. Quero conversar com vocês hoje sobre uma releitura que eu fiz. Eu li este livro no final do ano retrasado, O Demônio do Meio-Dia, do Andrew Solomon. E eu reli esse livro agora, não sei porquê. Peguei ele para folhear e eu achei interessante reler, e eu vou dizer para vocês, acho que eu gostei mais da primeira vez, eu não sei porquê, não vou conseguir explicar porquê, mas eu gostei mais da primeira vez. Mas quem não conhece o Andrew Solomon, tem um vídeo aqui no canal que eu fiz uma resenha sobre o livro Longe da Árvore. Ali falava sobre outro assunto, que não depressão, mas este livro aqui fala sobre depressão e seus vários tipos de depressão, a depressão clássica mesmo, ou depressão sintoma, ou depressão, esquizofrenia, uma par de coisa. Se você não conhece o Andrew Solomon, ele é um jornalista. Na verdade, eu vou recomendar que você assista o meu vídeo lá do Longe da Árvore, que eu acho que eu expliquei bastante sobre ele, tá bom? Do que se trata esse livro? Ele fez uma pesquisa bastante extensa a respeito da depressão. Assim como no livro Longe da Árvore, ele dividiu os capítulos por tópicos, assim. Enquanto lá naquele livro ele falava sobre filhos de pais surdos de não surdos, filhos esquizofrênicos, aqui ele vai falar sobre colapsos, tratamento, suicídio, história, política, enfim, esperança, a evolução. Como não poderia ser diferente, como ele é jornalista, e isso aqui é uma pesquisa extensa, tem uma pá de página aqui, ó. Tudo isso aqui é referência bibliográfica ou nota de final de livro, mas mesmo assim é um livro extenso, com um total de 570 e tralalá. Infelizmente também com letrinha miúda, tá? A letrinha miúda. Mas ele escreve muito bem, é gostoso de ler. Logo no início do livro, ele dá um relato que não há conflito de interesses. Eu vou te dizer por quê. Porque ele fala muito sobre medicamento aqui, sobre o tratamento medicamentoso. E ele dedica um capítulo inteiro sobre isso, só que ele também, vários capítulos, ele vai falando sobre a quantidade de remédios que inclusive ele mesmo toma, porque ele também tem depressão. E ele fala que não tem conflito de interesses porque o pai dele trabalha na indústria farmacêutica, e aí pode achar que ele estava fazendo propaganda de medicamento, porque ele fala a marca do medicamento e não o seu princípio ativo. Ele também fala o princípio ativo, mas na maioria das vezes ele fala a marca do medicamento. E ele quis dizer que não haveria conflito de interesse no sentido que ele está fazendo propaganda, porque o pai dele é da indústria farmacêutica. Mas ele se deu conta, ele conta a história dele assim, mais ou menos, que ele se achava um cara que poderia sobreviver ao Holocausto, que ele era muito forte. E a depressão surgiu nele, e ele se deu conta disso, e até o que explica o título do livro, O Demônio do Meio-Dia, subitamente e de uma maneira inesperada, porque ele tinha passado por uma série de questões pessoais, perda da mãe, perda de um relacionamento, de um namorado que ele teve, e de repente, do nada, ele começa a ter alguns sintomas, assim, que ele começa a prestar atenção, ele começa a deixar de ter interesse pelas coisas que atualmente ele tinha, ter prazer, né, até em escrever. E de repente, um dia ele tem um colapso em casa, na cama. E nesse colapso ele não consegue nem atender o telefone, ele não consegue se mover, ele acha que ele está tendo um acidente vascular encefálico. Só chama de AVC, né? E no momento ele consegue atender, o pai dele está insistindo e ele fala, pai, eu tenho um problema, eu estou precisando de ajuda. Aí no outro dia ele já começa a terapia, começa o tratamento medicamentoso. Ele conta bastante do trabalho dele, assim, que ele teve e ao longo dos anos, são vários anos de pesquisa, da maneira como ele teve que mudar de medicamento, sobre os efeitos colaterais desses medicamentos, o efeito que a terapia teve sobre ele. E ele vai contando a história de várias pessoas que ele entrevistou para chegar a este livro aqui. A princípio era um artigo para a revista New Yorker e depois se transformou nesse livro. Ele diz também que ele justifica porque parece uma coisa de alguém obsessivo sobre um assunto. E ele fala que uma das coisas também, ele não descarta essa possibilidade, é que ele recebeu uma boa grana como adiantamento para fazer o livro. Então ele fez muita viagem, ele foi para a África para conhecer tratamentos alternativos, ele foi para a Inglaterra, enfim, foi para uma par de lugar viajando o mundo todo para conhecer histórias de pessoas que ele julgasse interessantes. Nem todas entraram aqui.
Ele fala uma coisa que é bastante interessante. Ele diz que a depressão parece... Deixa eu guardar isso aqui. Ela parece que ela ressalta ou reforça a característica que a pessoa já tem. Então tem algumas pessoas que têm uma personalidade não muito interessantes e que com a doença se tornam menos interessantes ainda. E ele descartou essas pessoas do livro. Mas ele conta história de pessoas assim, com bastante esperança e com boa expectativa de que a vida vai melhorar a despeito da depressão. Um dos relatos bastante interessantes que tem aqui é de uma mulher que ele criou uma relação afetiva com ela, inclusive, e ela tinha um grau tão alto de depressão que ela se autoflagelava e ela queria muito morrer. Na verdade, chega um momento que ela nem quer tanto morrer. É que ela quer sentir a dor física para que ela se torne mais forte ainda do que a dor emocional, que ela não sabe lidar com aquilo. Me lembrou, quando ele relata as coisas que ela faz, como atear fogo ao corpo, ela tinha feridas de onde ela se cortava e ela cortava no mesmo local recorrentemente, ao ponto dela não conseguir cicatrizar. Me lembrou aquele filme, se eu não me engano, Perdas e Danos. Isso. Perdas e Danos é um filme bacanão, anos 90 aí, e ele me lembra uma cena que o pai se dá conta de que, enfim, acontece uma morte lá, tal, ele chega em casa e fala spoiler de um filme, enfim, ele chega em casa e a mãe tá toda arrebentada, que perdeu o filho, e ele pergunta o que você fez, e ela diz o seguinte, que ela se bateu porque ela precisava sentir uma dor física tão forte que ultrapassasse a dor emocional que ela estava sentindo. E essa pessoa que ele descreve aqui é mais ou menos isso. Só que ao mesmo tempo ela é uma pessoa doce, que de qualquer maneira ainda tem esperança na vida, só que vai oscilando também. Ele conta outras histórias sobre o uso de tratamento medicamentoso que não tem sucesso, então faz eletroconvulsoterapia, ou eletrochoque, ou uma cirurgia, um protocolo de uma cirurgia bastante polêmica, singulectomia, que alto risco de morte, e o cara se submeteu ainda assim. E o que ele achou espetacular é que o cara, diante de tanta depressão, tanta tristeza, tanta falta de interesse pela vida, ele ainda tinha essa vontade de viver, porque alguém que se submete a uma cirurgia com alto risco de morte é porque ela quer viver muito, né? É isso que ele quer dizer mais ou menos. Alguns recados que ele dá que eu acho que são sensacionais aqui. Primeiro é tentar tirar a ideia de que o deprimido é alguém tristinho, ou alguém que chora com a propaganda da margarina. Pode até ser que isso seja um sintoma, mas ele diz, acho que isso ele usa como artigo científico, como relato, de que na verdade isso é só uma faceta da depressão. E irritabilidade, a perda de interesse por coisas que tinham prazer, outras questões mais fisiológicas, mais orgânicas que a gente pode imaginar, dores no corpo, enfim. E depressão não é só estar tristinho. Um dos recados que eu acho que ele dá no livro, que pode ajudar tanto pessoas que têm depressão quanto aquelas que convivem com alguém que tenha depressão, é que você não deve ser tão autoindulgente com você. O que ele quer dizer mais ou menos é que tudo bem, ok, você tem depressão, isso é muito triste, isso é muito grave, você precisa se tratar. Só que hoje você não está conseguindo tomar banho, hoje você não está conseguindo comer ou está comendo demais. Firmeza, tá? Hoje se dê esse luxo de não tomar banho, mas amanhã force. No dia seguinte você precisa fazer exercício físico, você não está conseguindo, não tem forças nem para levantar, pois force, nem que você dê 2 passos. Porque ele diz que se você fica sendo autoindulgente demais, porque eu tenho depressão, não vou conseguir levantar, você acaba indo mais pro fundo do poço ainda, tá? As histórias que tem aqui, nem todas são bacaninhas de você ter contato. Ele faz um apanhado bastante legal sobre epidemiologia e a ideia de que as pessoas têm de que depressão é coisa de pequeno burguês ocioso, e na verdade não. Ele diz que há estatísticas de pessoas com depressão com uma condição socioeconômica baixa bastante altas. E além disso, ele diz uma coisa de uma pesquisa que ele achou interessante, que quando a gente tem uma vida um pouco melhor, socioeconomicamente falando, ou de convívio, a gente que tem acesso a livros, tal,
a gente consegue perceber se algo na nossa vida está indo mal. A gente tem essa consciência. Às vezes não, mas às vezes a gente tem. E ele diz que as pessoas que moram, por exemplo, morador de rua, não vão conseguir perceber se eles estão mal, porque a vida deles é daquele jeito. Então é difícil dar um diagnóstico de depressão. A depressão, ela tem uma característica de evolução na epidemiologia e ela vai ser a principal doença que vai onerar o INSS por conta de afastamento. O último capítulo fala sobre expectativas de tratamento, mas na ciência hoje talvez isso já esteja desatualizado, porque, enfim, a indústria farmacêutica investe bastante nisso porque dá muita grana. Muita gente toma. Um dos medicamentos mais vendidos no Brasil é um ansiolítico, que é o Rivotril, né? Ele fala o seguinte: olha, não tem o menor problema você tomar Rivotril, Xanax, citalopram, bupropiona, Depakote, lamotrigina, amitriptilina, seja lá o que for. Assim, se você tiver que tomar, tome. E se isso for o resto da vida, tudo bem. O importante é você viver e viver bem. Você vai ter alguns efeitos colaterais talvez desagradáveis e que isso vai se acertando ao longo da vida. Nem sempre o psiquiatra que você vai na primeira vez é bom, mas insista. Bom, leitura bacana, eu recomendo, tanto que eu li 2 vezes. Esse volume aqui agora eu vou mandar para o Ricardo. O Ricardo é um seguidor do canal que eu já havia prometido e eu não esqueci, Ricardo. Ele me mandou os volumes do Proust, Em Busca do Tempo Perdido, então eu vou mandar para você. Já li 2 vezes, já tá bom demais. Perfeito. O que mais que aconteceu aí? Eu recebi do Rafael Rodrigues, o autor deste livro. É um livro de crônicas, mais um para a sua estante, que eu já li, tá? É bem legal, assim, é um livro curtinho, produção independente. Você lê rapidinho, assim, você senta e lê. Gostei das crônicas, Rafael, parabéns. Sucesso para você. Eu gosto de crônicas, teve algumas que eu gostei mais do que outras. Gostei mais daquelas que você fala sobre o processo de criação e como ele se inspira para escrever um texto de crônica. E eu terminei de ler também O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila, que é incrível. E comecei a ler, não parei mais, e depois eu volto para comentar com vocês. Eu vou falar sobre as minhas impressões, porque resenha desse livro aqui é o que mais tem, viu? Tem um monte, você joga aí, vai aparecer 300 muito melhor do que a minha, perfeito? Bom, gente, recomendadíssimo aqui o livro do Andrew Solomon. E um último recado, se você tiver interessado em ganhar um livro, peraí, eu vou sortear este livro aqui, Plexus, do Henry Miller, Alice Miller, Strauss, e Plexus da trilogia, né? Eu tô quase terminando Sexos, e a Companhia das Letras me mandou um volume a mais, e eu perguntei para eles se eu poderia sortear, eles falaram... E então vamos sortear. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link para vocês preencherem um formulário do Google Form. Se você não é inscrito no canal, se inscreve ou preenche para participar do sorteio e logo menos eu volto aí para falar quando vai ser o resultado. Mas não deixa de se inscrever lá, essa edição tá bonita aqui e você pode dizer, ah, mas esse é o volume 2, não tem problema, dá para você ler o 1, 2 ou 3 fora de ordem que a escrita vai ser excelente da mesma forma, afinal de contas não é um romance certinho assim. Bom, é isso, fazia tempo que eu não vinha no canal. Se você me conheceu agora, seja bem-vindo, se inscreve no canal. Se você não é inscrito, se inscreve também, dá aquele joinha se gostou, um joinha contrário se não gostou. E aí bora lá para as nossas leituras. Um beijo, gente, tchau!